Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa gameplay de Infernum. Quem tá ligado no movimento, a gente já jogou a primeira sessão, terminamos ali num momento crucial ali de escolhas, e hoje é dia da gente seguir adiante e ver o que o destino, o que a sorte ou o azar, né, reservam pro nosso personagem aqui. Só lembrando, quem tá chegando agora aqui no canal, quiser saber mais sobre o Inferno, já fiz resenha, né, além da gameplay, né, já fiz resenha do Inferno, dos suplementos. Vou deixar aqui no card a playlist, né, para quem quiser acompanhar o nosso material a respeito do Inferno. Espero que vocês curtam. E no mais, chega de papo e bora pra gameplay. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir adiante aqui na nossa gameplay do Inferno. Tô com o mesmo material aqui, né, da aventura passada, né, da sessão passada. E só pra gente relembrar aqui rapidinho, pegar o fio da meada, eu tô investigando corpos que têm desaparecido em uma cidade, né, uma cidade que se ergueu ao redor de um templo lá, em busca de proteção e tudo mais. Então, por conta da minha investigação, eu fui parar no cemitério. Eu encontrei 3 vultos, né, enquanto eu estava fazendo uma vigília lá. Esses vultos eu percebi que eles têm olhos estranhos, né, brilham no escuro, eles parecem enxergar no escuro. Eles têm um rosto meio entre alguma coisa viva e alguma coisa morta. Enfim, eu acabei me envolvendo em um combate com eles. Eu consegui derrotar 2 deles. Eles chegaram a reviver um corpo que eles estavam desencavando lá. E aí, nesse combate, eu sofri um ferimento. E o terceiro, o cultista, fugiu. No final da sessão passada, eu fiquei na dúvida entre parar para me curar ou voltar para a cidade, ou se perseguir o cultista. E os dados decidiram que eu deveria ir atrás do que estava fugindo. Então, a gente vai seguir desse ponto em diante, considerando que, mesmo ferido, mesmo não tendo a minha velocidade máxima, vamos dizer assim, eu consegui ir atrás dele, até mantendo, né, uma certa distância, tanto porque eu não consigo me movimentar com total liberdade, quanto para que ele não perceba, né, que eu estou atrás dele. E nessa brincadeira, eu vi que ele se afasta, né, da área do cemitério, se afasta um pouco da região, né, da cidade, e começa a entrar numa parte do terreno mais acidentada, cheio de morros, de reentrâncias, alguma coisa nesse sentido. E aí eu percebo que ele desaparece no que me parece ser a entrada de uma caverna ou alguma coisa nesse sentido. Então, nesse ponto, eu sei onde ele foi, para onde ele foi, né? Sei o que seria o esconderijo, né? Mas não tenho mais nenhuma informação a respeito disso. Ou seja, não sei quantos são, não sei o que mais tem lá dentro, né? Então, agora chegou o momento de fazermos mais consultas ao nosso oráculo. Primeiro, antes de mais nada, já que eu já tenho a ideia de onde ele está, né? Não preciso mais persegui-lo, vamos dizer assim, eu vou parar um instantinho para tentar pelo menos botar uma bandagem, alguma coisa aqui nas minhas lacerações. Aqui, como todos os testes, né, eu vou jogar os 3 dados e a gente vai interpretar aqui os resultados e ver o que acontece, né? O que a sorte reserva aqui pro personagem. Nossa, que excelente! Eu tive 2 milagres e uma façanha, ou seja, só sucessos. Como é que funciona isso aqui mais ou menos? No caso específico, né, de tentar se curar, né, ou alguma coisa nesse sentido, as façanhas, elas permitem que a gente minimize os efeitos, né, daquele ferimento, daquele tormento, e o milagre, ele cura, né? Basicamente é isso, em termos de mecânica de jogo, né? Então aqui, como eu fui extremamente bem sucedido, eu consigo fazer um curativo, colocar umas bandagens, alguma coisa assim, tão bem feita, que eu nem sinto mais dor por conta disso, né? Vamos dizer que eu tinha, sei lá, algum anestésico, alguma pomada anestésica, alguma coisa assim, e eu consegui me livrar do efeito negativo dessas lacerações. Ou seja, qualquer coisa que eu fosse fazer física, né, vamos dizer assim, eu ia ter uma dificuldade maior justamente porque eu estava ferido. Como eu consegui os milagres, isso aqui não entra mais em jogo. É como se não existissem mais essas lacerações. Para efeito de mecânica, tá? Para efeito de historinha, vamos dizer que é isso. Eu consegui fazer uma bandagem ali, tinha uma pomada anestésica, e isso não está mais me incomodando. Vou considerar aqui também, para efeito narrativo, que esse segundo milagre que eu tive aqui, no momento em que eu vi, né, o cultista entrando ali naquela caverna, ou sumindo, né, em algum tipo de reentrância, eu tive a nítida sensação de que um grande mal habita aquele local. E isso tem um apelo com a minha descrição, vamos dizer assim, né? Eu sou servo de um caído que se opõe ao fim de tudo. Então eu tenho, mais ou menos como missão, da maneira como eu estou interpretando aqui, combater esse mal. Então se eu percebo, se eu tenho a certeza, se eu tive uma revelação, se eu tive essa revelação de que um grande mal habita aquele local,
eu me sinto na obrigação de seguir adiante e combatê-lo. Até porque, né, se eu conseguir me livrar das minhas lacerações, até apaguei já aqui, isso significa que a sorte ou os poderes superiores, ou seja lá o que, está do meu lado. Então eu vou prosseguir, eu vou seguir adiante, até para não dar tempo, né, de que eles se preparem melhor, porque afinal de contas agora eles sabem que tem alguém na cola deles, ou pelo menos que sabem que tem alguém que descobriu os planos deles, né, a existência deles ali naquela região. Então eu vou seguir adiante e vou adentrar lá na tal caverna. Então eu vou fazer uma pergunta pro oráculo. Eu chego lá na frente, né? Claro, eu deixei um tempinho ali passar pro cara entrar, né? E não ter a certeza de que ele estava sendo seguido. E eu vou me aproximando com cuidado da entrada dessa caverna e eu dou uma boa olhada ali para ver se tem algo que me chame a atenção ou algum tipo de perigo imediato, né? Que me chame a atenção. E como a minha sorte é perceber minúcias e notar detalhes ocultos, o que acontece? Se eu tiver alguma desgraça, se eu tiver algum milagre nessa jogada, anula uma eventual desgraça que eu tenha, tá? Em termos de mecânica é assim que funciona. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Ó, eu tive uma desgraça aqui, mas não tive nenhum milagre. Mas tive 2 façanhas. Ou seja, como é que a gente vai interpretar isso aqui? Eu vou me aproximando e aí eu percebo, né, que existem algum tipo de mecanismo ali, alguma coisa que serviria para alertar quem não sabe, né, da presença desse mecanismo, de que alguém está chegando ali. Tipo um alarme, uma espécie de alarme, vamos dizer assim. Então eu percebo que tem dois dispositivos, né, na entrada da caverna, que seria tipo uma espécie de alarme, como eu estou considerando aqui. Eu consigo me livrar deles e eu sigo adiante, adentrando a caverna. Só que o que eu não contava é que, na verdade, não eram apenas esses 2. Existe um terceiro, já adentrando um pouquinho na caverna, justamente para que aqueles que, talvez, até esses que eu percebi, fossem colocados ali de uma maneira espalhafatosa, de propósito, para que alguém detectasse eles e falar, beleza, então tá tranquilo agora, já percebi aqui o que tem de errado, vou seguir adiante. Quando, na verdade, o verdadeiro dispositivo de alarme está um pouquinho mais à frente, alguns metros mais à frente, na entrada da caverna. Então eu aciono esse dispositivo, sei lá, alguma coisa, pode ser algo meio até improvisado. Eu esbarro em algum fio, em alguma coisa assim, e escuto mais adiante lá na caverna um som de sinos batendo, ou alguma coisa assim. É basicamente um alarme mesmo, não é nada, não é uma armadilha, né, naquele sentido clássico da palavra. Mas, de qualquer modo, foi mais uma desgraça, já vou anotar aqui, já estou com 4, e agora, o que quer que habite nessas cavernas, sabe que tem alguém aí na porta. Vamos lá, pessoal, parece que a minha sorte acabou, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Bom, então se eu percebo, né, se o personagem percebe que ele acionou algum tipo de alarme, alguma coisa, ele ouviu o barulho de sinos batendo mais lá pra frente, o que eu vou tentar fazer? Eu quero saber, eu vou continuar avançando e eu vou tentar encontrar um local para eu me esconder antes que o que quer que venha verificar ali a situação chegue. Então eu vou sair avançando ali, adentrando a caverna, procurando alguma reentrância, de repente alguma porta, alguma outra sala em que eu possa me esconder. Eu encontro um local onde eu possa sair desse corredor principal, né, da entrada da caverna, sim ou não? 3. Não. Então não tem jeito. Eu avanço ali, tento, procurando desesperadamente um outro local onde eu possa me abrigar, né? Mas não existe. Esse primeiro corredor, ele é bem longo. Depois que eu avanço alguns metros, eu percebo também o seguinte: não tem muita iluminação aí, tá? Pelo menos nesse primeiro local, nesse primeiro corredor. E eu começo a escutar barulho de alguma coisa vindo, né, na minha frente. E depois de escutar esse barulho, eu percebo, por um leve brilho no que supostamente seriam os olhos, né, do que vem à frente, que eu não estou mais sozinho nesse corredor. Então, vamos lá, eu vou sortear aqui uma quantidade de inimigos, né? Mas não vou aloprar, não vou jogar um D6 para ver se a gente consegue jogar mais um pouquinho. Vou jogar um D4, tá? Para ver quantos indivíduos vêm aqui me receber ali na entrada dessa caverna, né? 1. Pronto, dei sorte. Vamos lá. 1. E eu vou considerar também que é um corpo revivido.
tá? Parecido com o que a gente encontrou lá no cemitério. Então eu consigo avançar ali, e a primeira linha de defesa que eu encontro é justamente um outro corpo desse que tem uma dificuldade de 3. Eu percebo um brilho meio, né, esverdeado nos olhos dessa criatura, e eu imagino que seja um desses corpos, porque ela vem murmurando, vem soltando uns grunhidos parecidos com o que eu escutei lá no cemitério. Eu não tenho uma visão muito boa, né, de onde está essa criatura, mas eu consigo saber mais ou menos por conta do barulho. Então, outra pergunta, vamos lá. Eu consigo acertar essa criatura antes que ela me acerte? No seguinte sentido, como eu não sei ainda precisamente onde é que ela está, eu tenho uma chance de acertá-la antes que ela dê o primeiro golpe? Sim ou não? Vamos ver. Sim, eu consigo. Então, esse barulho é suficiente para eu saber mais ou menos onde ela está. Então, porrada nela. Vou sacar aqui o meu mangual e ver o que acontece. Nossa, excelente. Olha só. Mas teve uma desgraça aqui. Com essa já vão ser 5, mas calma lá, vamos organizar aqui o negócio primeiro. Bom, cada milagre, ele tiraria 2 da dificuldade. Então, isso aqui é suficiente para eu exterminar. Vou até anotar aqui que tem mais um corpo, só para a gente não perder o controle da quantidade. Então, esse segundo corpo, também eu consegui me livrar dele só com uma porrada, contando aqui com o milagre do mangual. Quando sai o milagre, o meu mangual, os golpes explodem em chamas. Então, por conta disso, eu consegui derrotar rapidamente o corpo revivido. Só que aí vem a desgraça. A explosão, né, a intensidade foi tão grande que acabou se voltando um pouco contra mim. Então, eu fui meio que chamuscado por conta da explosão do mangual, né, do fogo que o mangual liberou no golpe. Até porque, olha, foram dois milagres, vamos dizer que tenha sido uma explosão um pouco acima do normal, né, com uma intensidade maior do que o normal. Isso aqui, além de me gerar uma desgraça, isso também me traz um tormento. Tá? Então eu vou anotar aqui o tormento, sei lá, queimaduras, alguma coisa assim. Queimaduras, só pra gente não perder. Só que essa quinta desgraça eu não vou anotar aqui. Por quê? Porque eu vou gastar um ponto de presságio para queimar a desgraça. Tá? Então eu vou anotar aqui um de presságio que eu gastei. Já está começando a ficar crítica a minha situação. Né? Lembrando que quando a gente chega em 6 desgraças, algo, né, desgraçado acontece. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Essa primeira linha de defesa eu consegui passar, né, relativamente fácil, muito embora tenha sido queimado também. Então, vou seguir adiante e vou procurar mais um pouco um outro local onde eu possa sair desse túnel principal ali. Alguma outra sala, alguma coisa assim. Avançando mais, eu encontro sim ou não? Sim, dessa vez eu encontro. Eu encontro uma porta e aí, no meu nível de desespero de sair dali, eu apenas entro nessa porta, porque eu tenho certeza que mais inimigos devem estar vindo aqui no meu encalço, já que eles sabem que tem alguém aí dentro dessa caverna. Então eu não perco muito tempo, eu entro, né, nessa porta. E aí a minha próxima pergunta para o oráculo vai ser a seguinte: o que eu encontro nesta sala é perigoso ou não? Vamos lá, vamos ver. Sim, o que eu encontro nessa sala é perigoso. Bom, vamos lá, pessoal. Já que está tudo indo por água abaixo, vamos fazer o seguinte. O que tem nessa sala é perigoso. Eu vou jogar aqui mais uma quantidade de zumbis. Se eu conseguir passar aqui dessa história, eu vou jogar umas ideias, vou gerar uma ideia aqui a partir do oráculo do livro para a gente desenrolar e avançar a história, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Essa primeira parte vai ser tudo ou nada, trocação honesta. Vamos lá, quantos zumbis? 4. É realmente muito perigoso. Então, vamos lá. Eu tenho 4 desses corpos, né? 4 desses zumbis aqui. Vou até anotar aqui para a gente não se perder, tá? São 4. Eles não são muito poderosos, tá? A dificuldade deles é 3, mas vamos lá, vai depender muito da sorte. Então, o personagem entra ali desesperadamente naquela porta e ele percebe que tem mais 4 zumbis ali, 4 corpos. Talvez aquilo ali como se fosse o primeiro posto de guarda ou alguma coisa nesse sentido, e eu acabei entrando porque era o único caminho que tinha. Então, vamos lá. Primeiro, eu consigo pegar esses zumbis, vamos dizer assim, de surpresa, né, e eu posso agir antes que eles tenham ação contra mim também, sim ou não?
Não. Então, eu vou agir, mas eles também já estão espertos ali. Vamos considerar que com a questão do alarme, o alarme, na verdade, né, o barulho, era justamente o sinal, o gatilho, para que eles saíssem ali patrulhando e descobrirem e enfrentarem o que quer que estivesse entrando ali. Um dos zumbis, que foi o que eu enfrentei primeiro, né, já estava ali andando pelo corredor, mas vamos dizer que essa primeira sala fosse o depósito, vamos dizer assim, né, desses primeiros guardas. Então eles estavam já se dirigindo para a porta para sair, para confrontar o que estivesse entrando ali, no momento em que eu entrei. Então, na verdade, eu facilitei o trabalho deles, vamos considerar assim. Mas, de qualquer modo, eu tenho a chance de repente, tentar despachar alguns deles ali. Vamos ver o que a sorte me reserva. Beleza, eu tenho acontecimento neutro, uma façanha e um milagre. Então, vamos lá. Como a gente está, imagino eu, num espaço confinado, não é possível dos 4 me atacarem ao mesmo tempo. Tá? Então, o meu acontecimento neutro, vamos considerar que 2 estão mais atrás e não vão conseguir me atacar. E nos 2 que estão na frente, como eu consegui um milagre e uma façanha, o primeiro eu já despachei, tá? Porque aqui eu diminuo 1 da dificuldade deles, que são 3, e aqui eu diminuo 2. Então, um deles já foi, os outros não conseguem me atacar, tá? E ainda tem mais 2 atrás. Aqui, ainda restam 3 inimigos, o milagre fez com que o meu mangual explodisse em chamas novamente, tá? Pronto. Vamos lá, vamos dar mais uma chance aqui pro personagem sobreviver. Essa explosão do mangual com fogo atordoou os que estavam chegando ali, ainda mais ali de trás, ou não? Não, eles não estão nem aí pro fogo, que se lasque o mangual e eu também, e vão continuar avançando. Então, agora eu tenho, né, um desses que estava mais atrás conseguiu tomar o local do que já caiu e o que ainda estava lá. Né? Tô considerando mais ou menos essa cena. Então, vamos lá, vamos ver o segundo golpe aqui. Ver o que acontece. Tô achando que... Enfim, vamos lá. Opa. Vou jogar de novo esse aqui. Já tem uma desgraça. Pronto. 2 façanhas e uma desgraça. Olha só. Essas 2 façanhas representam a segunda porrada que eu dei no outro zumbi. Não é suficiente para detê-lo, tá? Eu consegui tirar 2 de vida, né? Consegui causar 2 de dano nele aqui, entre aspas. Mas a dificuldade dele é 3. Essa desgraça, eu vou considerar que um desses que estava mais atrás, que conseguiu se aproximar, conseguiu me dar uma porrada, tá? Então, vou anotar aqui, pancada. E eu tenho mais uma desgraça aqui. Olha só, eu vou passar a considerar aqui a questão dos tormentos. Eu estou numa ação física, então eu estou meio queimado e eu acabei de sofrer uma pancada. Então, a partir de agora, toda vez que eu jogar e tirar uma desgraça, se eu tiver um 6... a desgraça anula o 6, beleza? Essa é a função mecânica do tormento. Mas vamos lá. Ainda restam 3 corpos revividos me atacando. Vamos lá. Agora me dei bem. Agora me dei bem. Duas façanhas e um milagre. Então vamos lá. Bom, com uma dessas façanhas eu já consigo me livrar do outro zumbi. Com um milagre e mais uma façanha, eu consigo despachar outro. Tá? Vamos considerar que eu entro num estado tipo meio de surto, né? Porque eu tenho confiança na minha missão, eu levei as porradas lá, isso me despertou e me fez focar. Ao invés de me amedrontar, isso me fez focar ali no meu propósito e eu saí distribuindo bordoada lá com o mangual. E cada vez que o mangual explode em chamas, é algo que reacende a minha certeza de que eu estou no caminho certo para cumprir a minha missão, de que os poderes superiores estão do meu lado, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso me renova o ânimo, e isso fica mais claro para mim justamente porque eu consegui, olha, derrotar 2. Tá? Então, vamos lá. Tudo ou nada. Beleza. Aqui eu tenho 2 acontecimentos neutros e uma façanha. Então aqui só resta um zumbi. Eu não tenho como derrotá-lo com esse resultado aqui, mas já causei um de dano, entre aspas, nele. Esses 2 resultados neutros, eu vou considerar o seguinte. Eu percebo que aí, nessa sala onde eu estou, na verdade, tem mais 2 portas, tá? Não é uma sala fechada ali com um caminho só, como eu imaginei de início. Agora que o caminho já está mais claro, né, que eu já detonei a maioria dos inimigos que tinha aí, eu percebo que tem outras 2 portas nessa sala. Então, vamos lá.
Seguindo adiante para ver se eu despacho logo esse corpo revivido. Beleza, consigo. Tenho mais 2 acontecimentos neutros e mais um... Quer dizer, não consigo, né? E mais uma façanha só. Então eu tenho só mais um dano nele. Ele tá lá ainda. E os outros 2... Vamos lá. Vou roubar aqui. Esses 2 acontecimentos neutros, eu vou fazer uma pergunta pro oráculo. A gente tá brigando, eu e esse corpo revivido, e tem vários outros corpos no chão que estão em chamas, imagino eu, ou pelo menos fumegantes, né, com algum tipo de labareda, porque eles caíram com os golpes explosivos do mangual. Então esse zumbi, na movimentação dele para me atacar, ele chega a ser atingido por alguma chama dos corpos que já estão no chão, sim ou não? E se ele for atingido, eu já vou despachar ele também para a gente conseguir avançar só mais um pouquinho. Não, ele é um zumbi ninja, ele desvia, né, dos corpos em chamas lá e não tá nem aí. Então vambora. Vamos ver se agora a gente consegue fechar a conta desse cara aí. Beleza. A gente consegue, mas eu acabei de me ferrar aqui. Pera aí, vamos lá. Com mais essa façanha aqui, eu fecho a conta dele. São os 4 zumbis já foram despachados. O acontecimento neutro eu vou deixar de stand-by aqui por enquanto, porque eu tenho essa desgraça. Essa desgraça aqui, que eu vou... Não, vamos fazer o seguinte. O acontecimento neutro é que a porta abriu, tá? Uma das portas abriu. A desgraça é que antes de eu conseguir detonar esse cara, ele me deu mais uma pancada, tá? Mais uma pancada. E agora eu vou gastar mais um ponto aqui dos presságios para não marcar. Aliás, vamos lá. Eu vou gastar logo 2. Eu vou gastar logo 2 aqui, tá? Para não marcar essa última desgraça e também para queimar uma que já estava marcada aqui, para dar uma sobrevida aí pro personagem. Vamos lá, pessoal. Só pra gente entender um pouquinho melhor aqui a desgraça antes do negócio acontecer. Olha só, a gente tinha entrado aqui na caverna, né? Então só pra gente não se perder muito, né? Então tinha uma porta aqui, um acesso por onde eu entrei, onde tinham esses 4 zumbis. Eu já tinha percebido que tinham outras 2 portas aqui. Eu consegui mal e porcamente vencer assim, esses 4 corpos, né, revividos. E aí a gente sorteou ainda agora ali que uma das portas abriu. Vamos dizer que é essa aqui, né? Alguma coisa abriu essa porta e a gente vai ver o resultado disso agora. Só relembrando também, eu já gastei aqui 3 dos 4 presságios que eu tenho para hoje, para não pegar, né, a última desgraça e para queimar uma que eu já tinha aqui, né? Então tem uma sobrevida para a gente ver mais ou menos o que acontece. Então, para a gente seguir adiante, eu vou fazer uma pergunta para o oráculo. O que abriu essa porta? É uma ameaça, sim ou não? E já aviso logo que se for uma ameaça, eu vou dar uma de leão da montanha e pegar a saída covardona pela esquerda. Vamos lá. É uma ameaça, sim ou não, que vem saindo dessa porta? Opa. Jogar aqui. Não. Não é uma ameaça. Então, eu vou tentar gerar uma ideia aqui pra gente tentar encaixar, né, transformar isso num mini plot pra gente seguir adiante aqui na aventura, considerando que felizmente não é uma ameaça que se avizinha, pelo menos no momento. Deixa eu localizar aqui o gerador de ideias, tá? Pra gente tentar encaixar alguma coisa. Vou fazer que nem eu fiz na sessão passada. Cada resultado vai dar duas possibilidades. A gente vai anotar aqui e tentar fazer algum sentido com o que sair. Então olha só, eu tenho aqui primeiro 5 e 4 na primeira tabela. Isso vai me dar 5 e 4 emboscar ou 5 e 4 planejar. Deixa eu anotar aqui embaixo. Emboscar, planejar, mas qual é o resultado aqui da outra tabela? 3 e 1. Então eu tenho 3 e 1 falha ou 3 e 1 inimigo. Então, deixa eu tentar fazer algum sentido aqui dessa história toda para a gente avançar mais um pouquinho. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Tentando organizar aqui as ideias para a gente seguir adiante, o que eu pensei? Como o que abriu a porta aqui não é uma ameaça, não é um inimigo,
eu tô bolando aqui que quem na verdade abriu essa porta é uma jovem chamada Lucinda, e ela é moradora, né, dessa cidade. Ela também estava investigando por conta própria essa questão dos desaparecimentos dos corpos, tá? Ela não tem nenhum tipo de treinamento, é só porque alguém da família dela foi uma das pessoas, né, cujo corpo foi levado. E aí, ela acabou entrando nessa caverna por um outro acesso, que a gente vai descobrir onde é, de repente, no futuro. Mas ela veio por um outro caminho, também escutou o alarme e imaginou que seria alguém que estava entrando para, assim como ela, né, confrontar essa ameaça. Então ela veio para tentar ajudar. Então ela tem um plano, né, de acabar com esses inimigos aí, que é queimar tudo aí, né? Um plano simples, porém muitas vezes eficaz. Então ela está cheia, sei lá, de coisas inflamáveis, e a ideia dela é chegar no centro disso aí, né, e queimar todo mundo que tiver aí, queimar os cultistas, queimar o que quer que for para acabar com essa ameaça. Então o plano dela é esse. Como ela chegou aí e me encontrou, é uma chance da gente, de repente, unir forças, né? E, de repente, em conjunto, a gente consegue acabar com essa ameaça. Então, mais ou menos isso. Eu vou aproveitar essa mini pausa aqui para tentar, mais uma vez, e até ver com ela se ela tem algo que possa me ajudar aqui, mais uma vez, a eliminar aqui os meus tormentos. Eu vou considerar mais a questão da queimadura, tá? As pancadas, enfim. Vamos ver se eu consigo amenizar aqui os meus tormentos. Ah, vamos lá, vamos tentar aqui uma outra possibilidade. Ela, a Lucinda, ela entende, né, de curar ferimentos, ela tem alguma experiência, né, como curandeira, enfermeira ou alguma coisa assim? Sim ou não? Sim! Opa, excelente. Então ela tem algum treinamento de primeiros socorros que seja, então ela pode me ajudar nisso. Então, como é que vai funcionar? Aqui, tentando unir a ficção com a mecânica, se ela tem algum tipo de treinamento especializado em primeiros socorros, eu vou considerar que com uma façanha, como eu estou tendo a ajuda dela, eu consigo tirar um tormento, tá? E se for milagre, né, aí são 2. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já sei. Ela consegue me ajudar, tá? Ela estava preparada para morrer ali, mas claro, sempre existe a esperança de que ela conseguisse ser vitoriosa. Então ela trouxe ali algumas coisas para de repente se remendar, caso fosse necessário. Então, como eu tenho aqui uma façanha e 2 milagres, vamos dizer que eu consigo tirar todos esses tormentos aqui. Mas a minha desgraça, que eu vou marcar aqui, é uma cicatriz. É alguma marca permanente que eu vou ter, independente de ter sido curado. Para fazer sentido aqui na ficção, vamos considerar aqui que eu fiquei com marcas de queimadura, né? Marcas de queimadura no rosto até, chamuscou um pouco ali e tal. Ela tinha uma pomada, já que ela queria queimar todo mundo ali, ela achou, né? Presumiu que ela também poderia se queimar, trouxe uma pomada ali também que ameniza, mas não é o suficiente. Então eu vou ter uma queimadura no rosto. Vou até anotar aqui. Uma queimadura no rosto. Uma marca permanente e também para tentar dar uma compatibilizada aqui nessa desgraça. Então, seguindo adiante, o que a gente vai fazer? Eu vou perguntar para ela se ela já descobriu ou tem alguma ideia de onde é que fica o centro dessa caverna ou desses túneis. Sim ou não? Sim, ela tem uma ideia, mais ou menos, porque ela disse que ela investigou, talvez até melhor do que eu, ou de uma outra forma, e ela descobriu a existência dessas cavernas aqui, desses túneis nos arredores da cidade, e ela imaginou que seria um bom local para se esconderem, né? Para o que quer que estivesse acontecendo, se esconder, porque ela imaginou que seria necessário um local não tão distante da cidade, mas com fácil acesso. Tanto que o local por onde ela entrou, né, nessa rede de cavernas, na verdade, é no próprio templo da cidade. O templo da cidade tem uma passagem que dá acesso a essa rede de cavernas e foi por aí que ela entrou. Então, de posse dessas informações e como ela sabe mais ou menos para onde ir, e claro, a gente vai seguir adiante. Agora, próxima pergunta para a gente fechar por aqui essa sessão. Foi acionado um alarme quando a gente chegou. A gente derrotou ali a primeira leva, encontrei com ela, a gente teve todas essas interações, ela me ajudou a curar os ferimentos e tal. A minha pergunta agora é,
a gente consegue avançar mais um pouco, levando em consideração que ela tem uma ideia ali da planta, né, desses túneis, a gente consegue avançar sem ser detectado por mais guardiões desse local, sim ou não. E aqui, olha, eu vou considerar que como ela tem um conhecimento, ainda que teórico, do local, é mais provável que a gente consiga do que a gente não consiga. Então, olha, eu vou somar 1 ao dado rolado. Então vai ser 1d6 mais 1. A gente consegue avançar sim ou não? Ó, 3 seria não. Como eu estou considerando aqui uma probabilidade maior para o sim, 1d6 mais 1 seria 3 mais 1, 4, sim. A gente consegue avançar mais um pouco sem ser detectado. Mas isso a gente vai ver na próxima sessão. Pessoal, só para a gente encerrar aqui, vocês viram, né, que o jogo pode escalonar muito rápido. Eu já estou quase completando aqui todas as minhas desgraças. Não completei tudo porque eu comecei a queimar aqui os presságios. Mas assim, também de uma maneira geral, acho que tá dando para entender, imagino eu, né, mais ou menos como é que funcionam as coisas aqui. Talvez uma coisa aqui, outra ali eu tenha dado, né, uma facilitada, uma escorregada nas regras, não sei. Conto com o feedback de vocês aí nos comentários, né, para saber se vocês estão curtindo, se estão conseguindo, né, quem não conhece o jogo ainda, estão conseguindo entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Quem conhece o jogo, o que vocês estão achando? Estou interpretando bem as regras ou não? Tem alguma sugestão, alguma crítica construtiva aí pra gente ir melhorando a nossa gameplay, tá? Conto também com os comentários de vocês para saber do interesse, né, lógico, da gente continuar aqui, né, vendo o destino desses personagens, né? Do jeito que a coisa está se desenhando, talvez não tenhamos muitas sessões ainda pela frente, mas enfim, acho que está sendo, né, razoavelmente divertido, né, a gente seguir aqui nessa aventura, mas quero saber também a opinião de vocês, beleza? Então, pra gente fechar, agradeço, claro, sempre quem assistiu o vídeo até aqui, né? Deixa aí o like se vocês curtiram, deixa os comentários, né, pra gente ir sempre aprimorando as nossas gameplays aqui, e no mais, a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.